Obrigado, Jesus, pelos filhos que vieram fazer parte do que o Senhor está fazendo. Por favor, que eles possam experimentar, que eles possam, ó Deus, transformar no seu entendimento e viver a abundância, viver o privilégio de conhecer a Jesus, o teu Filho, Deus. Nós oramos para que possamos acordar todos os dias para governar, para reinar, para experimentar do seu amor, no nome de Jesus, amém. Boa noite, vocês estão felizes? Não seremos abalados, eu estou muito abalado, lá em casa tá tudo abalado, lá em casa tá tudo zoado. Você já cantou alguma coisa assim que, tipo, cara, eu estou cantando aqui pela fé? Eu já vou chorar já, porque você não pode passar por uma campanha, ou melhor dizendo, é série agora são séries, né? Você não pode passar por uma série e sair igual, cara. Então você não está cantando isso porque está tudo abalado. Cante pela fé, cante porque você é filho. A pastora falou um negócio de pacto, de aliança, de tudo. Ai, ó, já esqueci, você não me lembrou. De aliança e tudo, e de verdade eu nunca fiz esse pacto, eu nunca fiz essa aliança. Eu sou cristão, eu já vou tanto tempo num rolê e tal. Fica tranquilo, é muito mais simples do que você pensa, muito mais poderoso do que você imagina. Se numa canção como essa você verdadeiramente se apresenta quebrado aos pés de Jesus e dizendo para Ele: olha, eu vou cantar, mas eu estou abalado. Eu vou cantar, mas está tudo mexendo, está tudo se movendo e eu não estou conseguindo acompanhar, eu não estou conseguindo enxergar. Fique tranquilo, Ele é um bom pai, deseja boas coisas aos filhos e tem uma promessa que começa dizendo que nunca te abandonaria, nunca te deixaria. Você está no melhor lugar que você podia estar, na melhor hora que você podia estar, com as pessoas melhores que você podia estar. Sabia disso? Olha para o corpo de Cristo Jesus ao seu lado, direito, esquerdo. Pode olhar, pode olhar. Se está muito abalada a sua vida, tenta pôr um meio sorriso no rosto, assim, ó, para você olhar e o irmão não ficar com medo. Confiando em nosso Deus, vamos? E em seu eterno amor, não seremos há um pressuposto de não ser abalado. Confiar em quem? Vamos cantar mais uma vez? Olha o tempo, cuidado, vamos lá. Confiar. Não esmirilha a música, hein? Espírito Santo, por favor. Espírito Santo, por favor. Por favor, Espírito Santo. Quinta-feira agora é feriado. E às 14 horas nós estaremos no Parque da Cidade, aqui em São José dos Campos, no Parque da Cidade, tá bem? Fazendo o que, gente? O que a gente sabe fazer: adorar e comer. Então nós estamos fazendo o que Jesus nos ensinou, porque enquanto os discípulos, achavam que, Jesus já tinha morrido e tudo, ele se apresenta na terceira vez que ele se apresenta com o corpo glorificado, e ele coloca pão e peixe na brasa. Não vai levar peixe lá pra gente, tá bom, não precisa fazer isso, mas você leva uma parte, o outro irmão leva uma parte, cada um leva uma parte. Então às 14 horas, se você está disponível, nós vamos estar lá em família, Poema São José dos Campos, junto com o Poema Jacareí. Vocês estão aí? Todo mundo junto no Parque da Cidade em São José dos Campos. Eu estou falando da Poema Jacareí vir para São José dos Campos com a gente às 14 horas, tá bem? Porque nós somos um só.
Nós somos um só em Cristo Jesus. É isso, mano. É isso. Como que está a sua resposta para o Senhor Jesus no último dia, no último domingo da série Pray? Esses inglês assim, uma hora eu vou passar vergonha. Eu não estou nem aí com o meu nome. Mas é tudo meio inglês assim, porque a gente tem a cara da riqueza, né, Lipe? Então uma hora vai ter um nome bem diferente assim, e a gente fala em português. Como está? O que mudou na sua vida? Porque se estamos ainda orando como filhos imaturos, como filhos que tomam leite ainda, hoje é um dia muito importante da sua vida. Hoje é um dia muito especial, cara, para a sua vida, para você sair definitivamente daquilo que você tem pedido para Deus, de você receber aquilo que você tem pedido para Deus. Mas a série, ela veio nos ensinar, veio nos mostrar que as orações melhores que existem são as respondidas. E você quer uma oração respondida? Ore o que o Espírito Santo de Deus está orando por você. Ore o que o Espírito Santo de Deus está orando pela sua família. Ore o que o Espírito Santo de Deus está orando pelas suas relações. Ore pela cura que o Espírito Santo de Deus quer fazer, quer curar para glorificar a Deus. Então nós estamos treinando. E a verdade é que toda vez que há uma coisa muito santa, muito pura em Deus, em Jesus, o inimigo ele vem confundir, ele vem criar algo muito semelhante, muito parecido para confundir. Então, à medida em que a oração é poderosa, à medida em que a oração ela é uma arma na mão de um cristão, a oração correta, a oração de relação, a oração de guerra, o inimigo ele vem e nos coloca em condições aonde o nosso espírito ele começa a ficar enganado, e aí a gente começa a fazer orações não respondem, começa a fazer orações, cara, que de verdade cansei já, estou cansado, eu já estou, cara, eu não dou conta mais. Eu acho que Jesus ele esqueceu-se de mim. Eu acho que Deus não olha para mim. E às vezes você está naquele GC lá, tipo do Dorival assim, da Nerli, onde tem uma benção atrás da outra, não é, Marcel? Marcel estava compartilhando no grupo dos pastores os milagres, as coisas maravilhosas que Deus tem feito. Gente, Deus está fazendo. Isso aqui não é... deixa eu falar um negócio para lembrar você. Nós não estamos aqui apresentando um culto para você. Nós estamos atraindo um rio de Deus. Nós estamos aqui pedindo para um fogo dos céus vir e queimar tudo que atrapalha, tudo que não é importante, tudo que não é prioridade, para sobrar só pedras preciosas nas mãos do Senhor Jesus. Juntos, quando nos assentamos nessa mesa, estamos juntos, precisando do Cristo, precisando desse fogo. E nós não podemos encarar a oração como uma coisa histórica, e a gente estuda os avivamentos, e a gente fica lá, olha, então foi assim que aconteceu, e aí a gente vai lá e quer fazer o quê? Do jeito que começou o fogo lá em Esbern, lá naquela, sei lá, isso foi um que teve agora, mas esse que teve em Esbern está tendo aqui todo domingo. Tem gente que vem e fala assim, cara, é impressionante, eu experimentava isso uma vez por ano, quando a gente tinha retiro. Eu falei, bem-vindo ao fogo de Deus, bem-vindo às pessoas que não estão aqui porque são melhores umas que não, a gente está aqui para atrair esse fogo, e para a gente se tornar melhor em Cristo Jesus, conhecendo a Jesus, mudando o nosso caráter pelo caráter de Jesus. Então, importa, o Salomão já falou isso para a gente, importa o fim das coisas do que o início, é mais importante como você termina do que como você começa. Eu não sei se você está confuso com alguma coisa, eu não sei se você não conseguiu nem adorar hoje, se você ficou assim, o Senhor está falando. E o GC da Nerli e do Dorival é bênção, é milagre, é uma coisa aqui. E aí não sei se você é um daqueles assim que o milagre veio e ele passou raspando do seu lado assim, e aí alguém foi abençoado. Aí você vai orar com mais raiva ainda, porque você fala assim, nossa Deus, foi por pouco, o senhor quase acertou, hein? A Bíblia fala para ser grato. Obrigado, Deus. Mas olha, eu estava do lado do irmão, não podia ser eu não podia ganhar isso, eu não podia receber isso, eu não podia. Aí está a questão, porque enquanto bebemos leite, nós queremos ganhar, queremos receber, queremos ter, queremos que tudo se resolva. Agora, enquanto a gente começa a conhecer a Deus, a gente quer saber o que Ele está fazendo, o que Ele quer nos usar, aonde Ele quer nos levar, como Ele quer a nossa família, como Ele quer o jeito que a gente se move.
E o mundo vai fazer o quê? Você se mover para ter, para consumir. Eu não vou entrar mais nesse detalhe, a gente já aprendeu isso. Estamos aqui para cultuar, estamos aqui para atrair o rio de Deus. Confiando em nosso Deus, peça para Ele fé, para que você confie. Porque Ele é o autor. Então quem criou a fé? Deus é o autor, e Ele é o consumador, ou seja, Ele é o operador. Ele é tão maravilhoso, Ele é tão maravilhoso, Ele é um Pai tão doce, tão tremendo, que além dele criar um dispositivo para que a gente seja bem-aventurado, porque nós não o vimos em carne, mas nós podemos crer e por isso ser bem-aventurado. Ele nos deu esse dispositivo pelo Espírito Santo de Deus em nós. E quando estamos esmorecendo, e quando estamos fracos, e quando estamos precisando de um auxílio, Ele vai operando. À medida que você vai ouvindo a palavra, você vai sendo livre, você vai sendo liberto. O sangue de Jesus vai nos lavando, vai nos purificando, e nós começamos a sair do leitinho e já vamos comendo uma coisinha aqui, ou outra. De vez em quando dá aquela engasgada, porque estava acostumado só a beber. Não engasguei não, gente, calma, tá tudo bem. Quantos querem? Quantos têm fome e sede mesmo? Abra a sua Bíblia, por favor, em Lucas 18 e depois Hebreus 5. Essa coisa de que o diabo vem distorcer, ele é terrível, ele é terrível. A gente precisa ter discernimento, a gente precisa ter uma direção. E não é discernimento para medir o fogo estranho do irmão, é discernimento por que o fogo não desce em você. Vocês estão aí ou não? Porque não é para você ter discernimento e olhar para o irmão e falar assim: aquele grandão lá, sei não, fogo estranho. Quem vai dizer se é fogo estranho ou não? É a mulher dele, é ele, os dois juntos, dando fruto de justiça, e aí tem liderança, está tudo bem. O lance é saber se nós estamos aqui para consumo, ou se nós estamos aqui para nos tornar o caráter, a mente de Cristo Jesus. E deixa eu falar uma coisa muito boa para você, não é proibido pedir não, nós pregamos e batemos isso a série toda. Você tem que apresentar os seus pedidos a Deus com súplicas e orações. Tiago fala: vocês não têm porque vocês não pedem. Vocês estão aí? Vocês não têm porque não pedem. Daí você só lê isso aí. Aí você vai pedir: ai Deus, eu quero, me dá. Deus, eu quero casar. Tem flueiro aí? Deus, eu quero casar. Gente, casar é bom, tá? O mundo tem falado umas coisas erradas aí sobre casamento, mas é muito bom. Fazem 24 anos. Não pode chamar mais ela de louca, eu acabei de aprender hoje. Então é a minha psicóloga abençoada. É isso, Marcial? É a minha psicóloga abençoada. Se não assusta alguns irmãos que não é do nosso rolê, da nossa família, me perdoe aí você que está online. Ela não é louca, ela é abençoada. Gente, ontem eu queria estudar a palavra. Sábado é dia de limpar a casa, sim ou não? Ela querendo limpar a casa. Ela querendo limpar a casa e eu querendo o quê? Estudar a palavra do Senhor Jesus. Em casa tem homem de Deus. Cara, só que, aí fica, né? Passa uma vez, passa outra vez, faz barulho, derruba, quebra, faz não sei o quê. Eu falei assim: Jesus, essa mulher que tu me deste. Mas não é. Deixa eu falar uma coisa para vocês, de verdade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sábado é dia de limpar a casa, mas 10 horas da noite. Vocês estão entendendo quando eu falo assim que ela é abençoada? Porque eu nunca mais vou falar que ela é louca. O Marcial me ensinou hoje, falou: cara, tem uma galera que não é do rolê, eles podem se assustar. Então, entendeu? É o último dia, a última noite. Mas gente, vai limpar a casa 10 horas da noite. Eu falei: eu vou entrar no carro, eu vou ficar lá. Mas vamos lá. Essa coisa de que Deus faz é maravilhosa, e nós não podemos nos enganar com as coisas de Satanás, com as réplicas de Satanás,
porque a oração, vou lembrar vocês uma época, talvez os mais antigos vão lembrar disso. Tinha pessoas que eles tinham um jeito de orar, e tinha que ter ordem e decência, como o Everton, meu amigo, me ensinou essa semana. Eu nem lembrava disso. Tem que ter ordem e decência. Então eram duas colunas assim que dirigia a igreja, comandava a igreja. Peraí, tem ordem, tem decência? Vocês entendem ou não? Mas o que é ordem e decência na ótica sua, na minha? É complicado. Isso tem que ter Cristo Jesus e testificado com o corpo todo. Mas vamos lá, com Cristo Jesus tem ordem e decência, está tudo bem. Mas talvez um dia você veja alguém babando aqui, alguma coisa, tomado pelo Espírito Santo, e você vai dizer assim: fogo estranho, não tem ordem, não tem decência. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? À medida que Deus se move, porque nós somos livres por causa da liberdade que Cristo nos deu, nós não podemos criar métodos e regras humanas, culturais, para que a gente depois conduza as pessoas dizendo é bíblico. Não, peraí, está na Bíblia, mas o contexto era outro. Vou te dar um exemplo sobre oração. Tinham pessoas que não oravam a Deus sem estar vestidos com roupa social. Isso há muitos anos atrás, acho que não existe mais em lugar nenhum isso aí, mas aquela roupa de casamento, quem não sabe o que é roupa social aí? Calça alfaiataria. Antigamente não era assim, né? O Ismael tem umas 20 em casa, umas 30 assim, terno roxo, rosa, terno de laranja, tem um monte. Antigamente tinham homens, prestem bem atenção no que eu estou dizendo aqui, porque o assunto é espiritual. Tinham homens que eles tinham um jeito de poder falar com Deus, e esse jeito atrapalhava, porque se a palavra de Deus diz orai sem cessar, é uma coisa de relação, é uma coisa de intimidade, cara. E de repente você tinha que ter uma roupa, você tinha que ter um lugar propício, você tinha que ter. Tem gente que lê Mateus 6,6 hoje e acha que é no quarto. Nós temos aqui filhos da casa que Deus toma eles fazendo esporte. E agora? Pedalando, com fone, 200 quilômetros para lá e para cá. Não sei. Você tem que ter um espaço em que ninguém entre nesse meio entre você e Jesus. E não é um monólogo, você tem que às vezes ouvir o silêncio de Deus e ser transformado e mudado. Olha, naquela época, foi uma época em que talvez foi uma nuvem em que Deus operou, em que Deus fez, e nós devemos honrá-los, porque nós estamos aqui hoje, porque muitos deles abriram mata para que nós estivéssemos aqui. Muitos deles têm arrepio quando se fala uma igreja apostólica hoje, mas eles tinham um encargo apostólico de plantação de igrejas como ninguém. Vocês estão aí comigo? Aí, ao mesmo tempo em que isso virou um molde, um padrão, e querendo pôr Jesus num molde, num padrão, nós começamos a entender que havia um jeito para poder se aproximar de Deus. E eu vou contar uma história do Subirá, que é muito interessante. Ele estava fazendo um seminário, se eu não me engano, com um amigo, no quarto, e eles decidiram orar. E quando eles começaram a orar, eu não lembro se o Luciano Subirá estava sem camisa, ou se era shorts, eu não sei o que é. E aí o amigo falou assim: você está maluco? Você vai orar assim? E o Subirá disse para ele assim: ué, eu vou, qual é o problema? E aí diz que o amigo disse assim: cara, eu vou te ensinar uma coisa. Quando você for se apresentar a Deus, quando você for falar com Deus, você tem que ir com zelo, você tem que ir com reverência, como se você estivesse indo falar com um juiz. Você vai falar com um juiz assim, sem camisa? Você vai falar com um juiz assim, de shorts? E aí ele falou assim: aí está a diferença. Você vê o nosso Deus como um juiz, e eu o vejo como pai. Vocês estão entendendo? E aí, de uns anos para cá, está sendo muito maravilhoso o mover do Espírito Santo de Deus, em nós percebermos e entendermos verdadeiramente que Deus, os judeus já tinham, agora Pai foi Jesus que revelou para mim e para você e nos adotou. Pai foi Jesus que nos deu. Foi Jesus definitivamente que nos ensinou a orar. Marcel já ministrou sobre isso aqui. Agora pensem comigo, à medida em que vamos tendo a liberdade, e vamos entendendo que Ele é um Pai, e vamos tendo essas experiências com Ele, a qualquer hora, em qualquer lugar, e eu posso fazer tomando banho, e não sei o que, aí nós podemos também cair para outro erro, e não ter a reverência dos nossos antepassados, e não termos mais a honra, não termos mais lágrimas nos olhos em conhecer a Jesus, e sim pedir como meninos mimados, porque afinal de contas é papai, afinal de contas é o painho,
afinal de contas é o Abba, mas Ele também continua sendo o Deus soberano. Vocês estão comigo? Temos que ter o discernimento, cara. Essa série, ela não veio para te falar assim, olha, é um assunto importante ainda. Não, ela veio para mudar a sua vida, porque você entra numa postura de guerra. A oração, cara, ela não é uma coisa assim, ai Jesus, obrigado por esse alimento, que Ele faça bem aos nossos corpos físicos, obrigado porque nós temos para repartir, e abençoa aquele que não tem também, em nome de Jesus, amém. Tá bom, seu filho tá bom, seu filho de 5 anos, de 4 anos, aí à medida que vão crescendo, nós vamos evoluindo a forma de intimidade e relação com Deus, volta-se uma preocupação de reverência. E o que é reverência? Se não curvar-se. Então naquela época as pessoas se curvavam perante reis. Então quando Deus se apresenta a Abraão, Abraão se curva com o rosto em terra perante o Deus. Mas hoje não é preciso curvar-se exteriormente, mas se não curvar interiormente, deu ruim. Se não estivermos nos apresentando a Ele curvados. Hoje tem gente pregando aí que quando eu estou na presença de Deus, eu sou como Ele, não há diferença entre nós. Eu falei, sangue de Jesus, cara, sai daqui, não pode, não pode. Vocês estão comigo? Nós estamos aqui, não é para passar 2 horinhas adorando apenas, não só adorar. Quando a gente adora, a gente se torna como aquilo que se adora, e a partir daí, cara, a sua oração, ela é uma guerra explosiva. O mundo espiritual, ele não vem de nerf, dá tirinho na sua família, no seu casamento, no seu trabalho. Não brinca. O mundo espiritual não brinca. Mas nós também não somos a igreja do sai-sai, a igreja do... Qual é o seu nome? Já foi um dia, já foi uma época, mas hoje tem tanta luz de Cristo que as trevas não conseguem chegar. Hoje o assunto é tão cristocêntrico, que a palavra vai dizer que eles têm que ficar ao de redor, porque em nós habita o leão. Ele brama como? Mas o leão habita em nós, habita em você, pelo Espírito Santo de Deus. Então vamos lá, por favor. Eu não sei a sua angústia de cantar com uma dificuldade, não seremos abalados. Eu não sei qual o seu rolê, cara, eu não conheço sua vida, mas no poder do nome santo de Jesus, importa o fim de uma série do que o início, porque hoje você sai daqui se posicionando. Ei moça, não é para homem não que guerreia, é para mulheres que guerreiam também, é para filhos que guerreiam também, é para influeiros que tomam a luta através da oração. E aí tudo que a gente vai fazer, a gente já aprendeu que João 15 vai dizer assim, olha, sem mim nada podeis fazer, não é verdade? Mas como que a gente faz as coisas sem Ele? É quando a gente acha que Ele habita e não precisa mais de relação, então a gente não ora mais. Vocês entendem o que o inimigo vem fazendo? Ele já habita, ele está em você, ele está em mim, e a partir daí a gente não tira mais tempo, a gente não tem temor, a gente já não tem mais reverência, a gente até fala com Ele, mas em pé. Ô Deus, fui dizimista aí, ó, vamos lá, hein, ó, pegou de raspão aquela bênção lá, ó, vamos ver se o Senhor melhora essa mira aí, vamos ver se o Senhor acerta agora em mim. Quantos estão entendendo que o Espírito Santo está ministrando no nosso coração? Eu me apresento quebrado e quebrantado. É isso que atrai o coração de Deus, é isso que move um pai que deseja boas coisas aos filhos, e não filhos altivos que olham para ele e falam assim, dá minha parte da herança. Quantos estão aí? Vamos lá. Confiando em nosso Deus, em seu Lucas capítulo 18, versículo 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. A parábola era para quê, meus amigos?
mostrar que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele habita em mim, Ele está comigo, eu estou com Ele, Ele é meu. Sou teu e tu és meu. Sim? Mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra os meus adversários. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, olha que juiz mau, olha que juiz iníquo. Embora eu não tema a Deus e nem se importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. Agora Jesus vai explicar, preste atenção. Versículo 6. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Por que Jesus estava contando essa história? Não, vamos terminar, eu estou aqui meio acelerado. E o Senhor continuou: ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Até aqui. Jesus, ele conta uma historinha aqui. Ele sempre contou essas parábolas, né? Eu tinha um amigo que ficava muito chateado com Jesus, falava: para que dar volta? Por que ele não ensinava direto? Por que, né? Aí eu já olhava para ele e falava assim: era para você se converter, para você entender, para que os seus olhos não apenas enxerguem, mas vejam, para que você ouça de verdade, e não apenas quem tem ouvidos. Eles tinham ouvidos, mas não ouviam. Os profetas já haviam dito isso, das parábolas que Jesus ia fazer. Mas então ele pega um juiz que é mau, um juiz que não ama a Deus, um juiz que não ama os homens. Então eu imagino como que esse juiz deveria julgar. Não era com justiça, não era com bondade. Então ele veio trazendo esse cenário terrível. Aí depois ele fala assim: mas para vocês que oram continuamente, para vocês que oram o tempo todo, acaso vocês estão orando e pedindo justiça a um juiz que é mau? Vocês estão pedindo para um juiz que não se importa? Ei, eu estou falando do justo juiz. Ele ouvirá. Em outra versão, a frase que diz assim: Ele lhes fará justiça depressa, diz assim na Almeida Revista: embora pareça demorado. Isso aí tem muito a ver comigo e com você, sim ou não? Quantas coisas nós já pedimos, inclusive na série Pray, inclusive na série de oração, e aí parece que está demorado. Parece que ele está errando o alvo. Tem irmão sendo curado, tem irmãos que estavam com um diagnóstico estranho e agora já foi declarado que é benigno e vai ser coisa simples. Está aqui no rolê da família. Tem pessoas sendo libertas, pessoas sendo restauradas, tem pessoas deixando de consumir e conhecendo a Deus. Esse é o melhor e o maior milagre. Porque naquele dia ele vai falar assim: ei Nath, te conheço, vem para o gozo do meu Senhor. Vem Nath. Agora eu chego lá, sangue de Jesus, eu não. Aí chega um mal acabado lá e fala assim: teu nome expulsei demônio, curei os enfermos, eu fiz isso, eu fiz aquilo, fiz não sei o que. Ele vai dizer assim: eu não te conheço. Mas eu fiz. Não, eu queria te conhecer. Qual é o maior milagre que você está pedindo na série Pray? Qual é o maior milagre que você está pedindo na série Oração? Porque você está no melhor lugar, você está num lugar onde uma família se move para conhecer a Jesus. E quando a gente conhece a Jesus, nós começamos a orar o que o Espírito Santo que Ele enviou está orando. E assim nós começamos a ter orações respondidas.
nós começamos a ter orações respondidas, e de verdade, pode ser a cura do seu marido, pode ser sim a cura da sua esposa, pode ser a libertação, pode ser a reconciliação na horizontal, porque Ele nos reconciliou com Deus na vertical. A palavra vai dizer que foi aplacada a ira de Deus, sabe por causa de quem? Por causa do Filho. Então, por favor, permaneça em Jesus, conheça a Cristo Jesus, para que Deus te olhe como um bom Pai. À medida em que nós não estamos no Filho, nós somos criatura, nós não somos filhos de Deus, porque João vai dizer: os que creram e os que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos. Eu pensava que era quem Deus criou. Não, Deus criou todos nós como filhos até o pecado entrar novamente no mundo. A partir daí você vai ter que desejar, você vai ter que querer, e a porta é Jesus, o Filho de Deus. Sabe a porta da sua oração? Tem o sim em Cristo Jesus. Sabe a porta daquela coisa que você está pedindo tanto? Tem o sim em Cristo Jesus? É uma pergunta, porque se é algo totalmente desalinhado ao propósito de Deus, nós vamos continuar fazendo planos, mas a palavra, mas a resposta vem da boca do Eterno. E aí, vocês estão felizes ainda? Jesus vai mostrar a glória de Deus na sua causa, mas você tem que transformar o seu entendimento. Você tem que entender que as guerras no mundo espiritual, e nem pague pau por isso, elas são vencidas na cruz. Então você se posiciona, você se levanta, você entende a munição espiritual que essa casa carrega, chamada adoração, chamada governo, chamada sacerdócio, que não é apenas queimar por Jesus. Tem uns que cantam assim e faz... E aí você fala: mano, que louco essa casa, que louco. Tá muito legal, é maravilhoso isso. Mas queimar por Jesus no caminho de Emaús não os fez reconhecer Jesus até que o pão fosse partido. O que eu mais amo e o que eu mais quero: queimar sempre, cada vez mais, mas só queimar sem partir o pão. Eu não vou enxergar o corpo de Cristo Jesus. E aí vai mudar. Jesus, eu não expulsei demônio, mas eu queimava pelo Senhor. Acho que não é sobre isso. Mas isso é maravilhoso, porque aqueles que queimam por Jesus, aqueles que têm fome e sede por Jesus, não tem como não partir o pão. É uma coisa ligada na outra. Aqueles que têm fome e sede por Jesus, as outras coisas vão se alinhando, o propósito vai entrando, é como se fosse um aplicativo sendo instalado. Filho, para esse ciclo, para esse tempo, toma essa munição, toma esse tempo na sua vida, um tempo novo, um tempo que você está adorando mais alto, eu vou ter bênçãos mais altas. E não é troca, é simplesmente porque aquele que segue as bênçãos seguirão. Vocês estão aí? Então, embora pareça demorado, sacode o irmão do seu lado aí, vai. Vocês estão muito presbiterianos hoje. Sacode aí, irmão, fala assim: olha, embora pareça demorado. Repete aí para ele, vamos lá. Embora pareça demorado, Ele está ouvindo as suas orações. Vamos lá. Você está conhecendo a Jesus? Vai, sacode aí. Ninguém sacudiu a Camila, ninguém sacudiu o Fábio. Vamos lá, gente, sacode Jacareí aí, hein, gente. Vamos lá. Porque o assunto é conhecê-lo. Agora, essa coisa do engano, a Jaque tinha voltando para o estilo de oração, a Jaque tinha um parente que era da roça. E ele, quando ia na cidade, ele tomava banho com roupa. Já está tudo, não vive mais todo mundo, então agora posso falar, ninguém vai brigar comigo. Ele tomava banho com roupa. E o pai da Jaque dizia assim, por irmão deles: você está lavando roupa no banheiro? Tira a roupa aqui que a gente põe na máquina e tal, não sei o quê. E ele dizia assim: Deus me livre, falta de respeito tirar a roupa na casa dos outros. Vocês estão entendendo? Claro que isso é surreal para a gente que não está lá, né? Mas
transporta isso para o mundo espiritual, para a gente entender, perceber qual é a religiosidade de hoje, qual é a oração que está no automático sem reverência, qual é a conversa com Deus que fala mais sobre você do que sobre a fome e sede do que Ele está fazendo, de quem Ele é. Vocês estão entendendo? Vocês têm que experimentar isso. Vocês têm que experimentar isso. Eu estou experimentando isso. Eu estou feliz. Eu estou muito feliz. Porque é suficiente o que Ele já fez, e Ele quer se revelar ainda. João 14, 21, os que têm os meus decretos, meus mandamentos, os que me ouvem, os que me obedecem, esses são os que me amam. Maciel lembrou disso. Só que continua assim, ó, e os que me amam será amado por quem? Pelo meu Pai. Porque é tão fácil você apegar-se a um Deus que é um bom pai e deseja boas coisas aos filhos. Mas espera aí, está dizendo aqui que aqueles que me amam será amado pelo meu Pai. Quem? Aqueles que obedecem os meus mandamentos. Será amado pelo meu Pai. Cara, quem quer ser amado por Deus aí? o João escrevia isso. Ele falava assim, e o discípulo a quem Jesus amava. Ele escrevendo dele. Eu estou muito feliz. Quando você escrever alguma coisa sobre você, qual a sua percepção do amor de Deus por você? Vocês entendem onde que nós estamos? Vocês entendem? Não é tão bom, pastor, porque não seremos abalados. Ó, tá difícil. Ó, o boleto lá, o cartão de crédito lá, a empresa. Pastor, você não está entendendo, você é pastor, né? Pastor poema. Gente, você não sabe dar. Estou feliz. Você tem que estar feliz porque Deus não está bravo sentado num trono. Jesus não está bravo ao lado do Pai. Olha lá, ó. Olha a oraçãozinha. Olha o jeitinho. Olha a roupinha. Olha o estilinho. Olha a foto. Não, Jesus não está. Não. Ele está à porta batendo, falando assim: filha, quer me conhecer hoje? Larga esse celular um pouco. Você quer me adorar um pouco? Porque você vai se tornando o meu caráter. A imagem e a semelhança vai sendo restaurada quando você começa a adorar. Você não quer dar uma pausa? Eu estou aqui pelo meu Espírito. Vocês estão entendendo? Então vamos lá, vamos tomar as armas da oração como nunca tomamos na nossa vida. É o fim de uma série que mudou a nossa vida para sempre, por causa das escamas dos olhos que se abrem, por causa de reconhecermos Jesus e o seu corpo, porque não dá para amar uma cabeça e não gostar do corpo. É quando permitimos o acesso nas mesas, é quando a gente não, ninguém põe a mão na minha cabeça, ninguém ora por mim. Vá. Não, isso é muito sério. Eu conheço gente que não corta cabelo em qualquer lugar, porque pôr a mão na cabeça, e aí quando vai subir numa plataforma como essa, de pinos, ainda pede licença para o pastor para subir no altar. Tá tudo bem, você vai encontrar isso na Bíblia, mas isto é fora de vigência. Por favor, isso é fora totalmente de aliança. A aliança que você tem hoje com Deus é aquela da ceia. E tomando o cálice disse: este é o cálice da nova aliança. Façam isso todas as vezes. Agora já não unge coisa, já não ora por coisa. Você é ungido porque você é morada, você é habitação, você é casa, e você está empoderado em Jesus para dar destino para sua esposa, para o seu marido, para gerar um ambiente em casa que as pessoas vão falar: mano, olha que louco, que da hora. E qual é esse ambiente? É de oração, é de joelho no chão, quem sabe não é de Uno. Eu não jogo Uno, mas quem sabe não é de qualquer jogo de tabuleiro, porque a gente mistifica as coisas e tem que ser assim, porque eu aprendi assim. Ei, vamos lá, homens e mulheres que andam no Espírito são homens e mulheres que sabem se oram ou se não oram, se abraçam ou se não abraçam, mas estão sempre orando.
Nem tudo é espiritual, mas espiritualize tudo. Hoje eu evangelizava um argentino aí que está mendigo. Perdão, chileno. E aí eu deixei ele falar. E ele falou que de ontem para hoje ele foi curado com uma cachaça. Falei, meu Deus do céu, cara. Onde as pessoas estão? Aí a gente comprou lá, a gente está atrasado, a gente comprou umas coisas para ele lá, ele nem foi buscar. Mas nós fizemos a nossa parte. Nós somos homens e mulheres que discernem as coisas. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto a sua percepção religiosa vai dizer que oração é obrigatório, cuidado, não faça isso. Já comece orando, pedindo para Deus tirar esse dogma, esse paradigma, sei lá, da sua mente, para que você seja liberto verdadeiramente, porque oração não é obrigação, oração é privilégio, é relação, oração é munição, oração é quando você entra para a guerra de verdade, você deixa de ser menino e você começa a guerrear, você deixa de ser uma mulher mimada, porque eu era assim, eu tinha isso, e agora eu decidi por algumas coisas e estou com a vida abalada, confiando em nosso Deus, porque eu era um filho amado, e agora eu decidi por uma empresa, decidi por esse pastor, a minha empresa virou, confiando em nosso Deus. Então se levante no poder do nome de Jesus, e Deus falará contigo. Se levanta, mulher, e Deus falará com você. Vamos todos juntos no corpo, discernindo, orando uns pelos outros, e experimentando os milagres de Deus para a nossa vida. Se você olhar lá, Abraão começa a interceder por Sodoma. Vê aqui agora, olha que interessante, cara. E ele começa a falar assim: o Senhor mataria, aniquilaria uma cidade inteira. E se tivesse 50 justos? Olha a intercessão de um homem. Preste atenção aqui, porque a palavra de Deus vai dizer que Abraão ouviu, obedeceu os mandamentos de Deus. Abraão é muito antes de Moisés, vamos lá. A gente está falando de 10 mandamentos, não é sobre mandamento não, é sobre relação, intimidade. Coisa que funcionou para um casamento, não vai copiar não, você vai falar com Deus. Você vai falar com Jesus. Porque o meu amigo está vivendo muito bem agora, está com a terceira esposa, pastor, eu estou aqui, roendo o osso, roendo. Sai em nome de Jesus, Satanás. Em nome de Jesus. Deus odeia o divórcio. A raiz da palavra em Malaquias é ódio. Deus odeia o divórcio. E ponto. Então não se divorcie dos seus irmãos também, porque não é só casamento não. Eu estava falando o quê? Abraão começa a interceder por quem? Por Sodoma. Sodoma, gente, era terrível. Sodoma e Gomorra, vocês sabem, vocês conhecem a história. E aí ele pega e diz assim: não tem 50 aí justo? Aí Deus diz assim: Abraão, se tiver 50, eu vou poupar a cidade. Aí Abraão inverte, fala assim: mas se desses 50, apenas 5 não forem justos, o Senhor vai aniquilar uma cidade por causa de 5? E aí vai 30, sei lá, 30, vai descendo, vai de 40, 30, vai descendo lá as ofertas de Abraão. E não tinha nenhum justo, a ponto de Deus enviar os anjos e as pessoas da cidade, os homens, empurrarem Ló para pegar os anjos e terem relações com eles. Vocês estão entendendo o nível de iniquidade? Mas aqui Deus não precisava fazer isso, mas como Deus tinha uma promessa com Abraão, Deus fala, a palavra de Deus é clara, em Gênesis, se eu não me engano 20, vai dizer que ou antes de 20 um pouquinho, vai dizer que ele fez isso por causa de Abraão. Ele foi contar o que ele faria com Sodoma e Gomorra por causa de Abraão, porque Abraão tinha uma promessa. Então mais na frente um pouquinho, vocês vão lembrar da história em que ele é levado para Gerar. E aí lá em Gerar, ele fez um pacto com a esposa dele, falou assim: olha, não fala que você é minha esposa, e eu não vou falar que sou seu marido, a gente vai dizer que a gente é irmão, fechou? Aqui o mendinho, pronto, aí faz aquele negócio. Fez o trato. O que aconteceu? O rei de Gerar, Abimeleque, manda buscar Sarai. Sara, na verdade, já tinha mudado o nome, e toma ela como esposa, mas ainda não tocou nela. Deus vem em sonho com esse rei. Depois você lê lá, é bonita a história, Gênesis 20. E eu já vou chegar na oração. Aí Abraão
Aí Deus vem em sonho com o rei Abimeleque e fala assim: você vai morrer porque você tomou uma mulher casada. É assim. Aí Abimeleque fala assim: acaso o Senhor é um Deus de aniquilar uma cidade de justos, porque eu a tomei com o coração puro e com as mãos limpas? E aí Deus diz para ele assim: eu vi o seu coração limpo, mas ela é uma mulher casada. E aí, conversa vai, conversa vem. Eu preciso ler, senão não vou lembrar. Ah, que maravilha. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse, ela é minha irmã? E ela também não disse, ele é meu irmão? O que foi que eu fiz O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim, e por isso não lhe permiti tocá-la. Agora devolva a mulher ao marido dela. Olha o que Deus fala agora, e você vai se habilitar a voltar a orar agora. Preste atenção aqui. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor para que você não morra. Você tem que pegar isso por dentro, pelo amor de Deus. Ele é profeta e vai orar por você. Mas quem que estava errado aqui? Espera aí. Quem é o cara que estava errado na história? O nosso problema é que a gente vive nessa cultura aqui, e a gente vai falar: mano, o cara estava com a mão pura, o cara estava com o coração limpo, mas ele não era escolhido, ele não tinha a promessa. Então Deus vem, porque Deus não pode mentir, Deus não pode voltar aos seus valores, aos seus princípios, e fala assim: olha, eu vou permitir você viver. Mas este mesmo homem, e depois Abraão vem dizer aqui: eu fiz isso porque eu tinha medo. Eu vou ler já. Então ele pede para Abraão, ele fala assim: ó, vai lá, devolve a mulher dele, e ele vai orar por você para eu não te matar. Deixa eu falar um negócio para vocês, presta atenção. Ah, pastor, isso é antigo pacto, isso aí é lá em Gênesis, isso aí não sei o que. Não, tem homens e mulheres lá fora que vão viver por causa da sua oração. Tem gente sentado aqui por causa de depósitos de oração, de mãe, de pai, de vô, de avó. Tem promessa depositada aí, e precisa ressuscitar. Sabe como? Quando você levanta, se posiciona e começa a falar em níveis diferentes de ruiós, de um homem maduro, de uma mulher madura, que não consome, que não pede para si, que não fica ali, ai, confiando em nós. Estou tentando. Não. Eu vou vencer. Eu preciso me posicionar diferente. Eu vou sorrir na dor. Quando eu precisar de um abraço, eu vou abraçar. Quando eu precisar de uma palavra, pode me usar para dar uma palavra para quem quer que seja. E daqui a pouco você está começando a mudar a história de muitas pessoas. Por causa de quem? Por causa de Jesus. Daqui a pouco você está recebendo orações que você fez. Por quê? Porque sem você perceber, você está orando as orações do Espírito Santo de Deus. Não dá para engessar, não dá para dizer: olha, eu preciso de um ambiente, eu preciso de um... Cara, se assim Deus o permitir, Ele promoverá o ambiente. Mas por favor, seja um homem ou uma mulher que ande no Espírito. Seja um homem ou uma mulher que cresce todos os dias, conhecendo a Jesus, o caráter de Jesus, a vida de Jesus. Eu vou para o versículo 11, que diz assim: Abraão respondeu: eu disse a mim mesmo, certamente ninguém temeu a Deus neste lugar, e irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela: assim você me provará a sua lealdade. Em qualquer lugar onde formos, diga que sou seu irmão. Gente, aqui tinha um contexto, sabe do quê? Onde homens mesmo, machos, homens, eles são
depravados. Até hoje, no Oriente Médio, até hoje, se você visitar as ruínas dos lugares, faixa de Gaza, seja lá onde for, mulheres não andam na rua livres. Vocês sabem disso. Naquela época era muito pior. Então não é um caso de mau caratismo de um homem que mentiu e Deus usou. É o pai das bem-aventurados são as nações da terra por causa de Abraão. Bem-aventurados serão todas as famílias. E ele era mentiroso. Não. Havia um contexto cultural ali para ele poder fazer essa aliança com a esposa. Falar: olha, diga que você é minha irmã, para que Deus poupe a nossa vida, porque o caminho vai ser longo. Nós vamos passar por lugares terríveis, aonde as mulheres são objetos. Vocês estão entendendo comigo? Daí fica mais leve, não fica? Fica mais tranquilo? Vamos para a oração de Jesus em Hebreus capítulo 5, que na verdade é só apontando para a oração. Hebreus 5 diz assim, 5:5: assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho e eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora que vem o X da questão aqui. Eu estou em Hebreus 5:7, por favor. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Até aqui. Sabe o que quer dizer com orações e súplicas, tendo oferecido com forte clamor? Clamor fala de grito. Vocês lembram? Hebreus está falando aqui que ele foi elevado por Deus a um sumo sacerdote. Hebreus falou de Salmos, que dizendo: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E depois Salmos vai dizer, mais para frente, dizendo assim: você é o sacerdote eterno da linhagem, da ordem de Melquisedeque, ou seja, não é a de Arão, ou seja, é eterno, é para sempre. E ele pôde ser o sumo sacerdote. O que o sacerdote fazia? Intercedia por nós a Deus. Só que o da linhagem arônica, eles tinham que interceder por si mesmo. Entrava com o sininho lá, porque senão eles podiam morrer lá no Santo dos Santos. Mas esse aqui, sem pecado algum, sem mancha nenhuma, ele nos ensinava: ei, vocês podem orar comigo? E aí quando chegava no Monte do Caique, ele falava: Pedro, fica aqui um pouquinho. Tiago, fica aqui um pouquinho que eu vou entrar mais. Aí ele entrava. E quando ele chegava no meio do mato, aí ele clamava. A raiz da palavra clamor é grito. E se a gente der um grito aqui, o pessoal vai falar assim: ah, fogo estranho, hein? Sei não. Não sei, não bateu meu santo. Ei, você é livre, por favor. Eu quero muito que vocês gritem o grito de Jesus, dizendo: a minha alma está doendo, a minha carne está doendo, eu estou enxergando o cálice que eu vou tomar. Não era vinho não era suquinho não, sabe o que era? Era morte de cruz. Então ele falava: Pai, tira de mim, afasta de mim, mas contudo, se for a sua vontade, eu vou fazer. Essa é a oração de Jesus, nos ensinando como orar. Porque é mais fácil orar: pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas falhas. Está tudo bem, mas como é difícil nós falarmos: está doendo, mas se é a tua vontade, me dá que eu vou beber, me dá que eu vou crescer, me dá que eu vou subir, me dá que eu vou descer, me dá que eu vou expandir, me dá que eu vou sumir, por causa do nome dEle. Se coloque de pé no nome de Jesus. Nós vamos fazer agora uma adoração de libertação. E você pode clamar ao Senhor Jesus, você pode gritar ao Senhor Jesus, você pode entender que você tem o Espírito Santo de Deus. E na medida da relação, na medida do seu crescimento, conhecendo a Jesus, você vai tendo revelação daquilo que é vontade de Deus para a sua vida. A sua oração, cara, não pode ser mais a mesma.
A série Pray, ela não veio para marcar como um evento, ela veio nos lembrar que somos homens e mulheres espirituais. E se um dia você que é comedido precisar gritar, por favor, grite no Espírito Santo de Deus. E se um dia o Espírito Santo te pegar na garganta e falar: cara, você é tão extravagante, mas eu preciso que você me conheça no meu silêncio, por favor, fique quieto, mas aprenda, receba da vida de Jesus, o Filho de Deus, cara, porque o inimigo não desiste. Em hora oportuna ele iria atacar Jesus novamente, o que dirá da minha vida e da sua vida? Mas pode vir, pode atacar, porque é de redor, ao redor estão os anjos acampados na vida de cada um aqui, e nós temos sim estatura para crescer, orações para mudar, orações de autoridade, orações de quebrantamento, de reconciliação e depois de governo, orações de casamento sendo restaurados, mas não o casamento, e sim a minha vida particular. Deus quer salvar você, cara. Quando Ele te salvar, Ele salva o teu casamento, a tua relação. Quer salvar você, moça, que está aí clamando: meu casamento, confiando em nosso Deus, não seremos não aguento mais. Ele quer salvar a sua vida. A epístola de Pedro, no capítulo 3, eu acho que a primeira, ela vai falar que as mulheres, elas devem ganhar os seus maridos na sua vida comum, do jeito que elas vão vivendo. E às vezes a gente vai na igreja, a gente pega uma palavra fora do contexto e fala assim: eu não vou ser submissa, porque o meu marido não tem governo. Ei, moça, à medida em que você for se relacionando com Deus, e você for uma mulher sábia na sua casa, o seu marido sem governo vai começar a se constranger pelo Espírito Santo de Deus, e ele vai ser ganho pela sua conduta. Na maturidade de Pedro ele vem dizer isso. E depois ele vai dizer para os homens assim: ei, vocês precisam continuar orando para terem discernimento. Discernimento aonde? Na sua vida comum. Ontem eu quis ter discernimento em casa, estufei o peito e falei: eu sou um homem espiritual. Eu preciso estudar a palavra. Não, eu tive que ter discernimento na vida comum do lar. E a palavra vai finalizar assim: para que as suas orações, Vande, não sejam cessadas. Então, homem, por favor, cara, conheça a Deus, para que você tenha discernimento, autoridade, direção no seu lar. É isso que as orações em Deus vão te formar. Você vai mudando, vai transformando a sua mente por renovação dos depósitos da palavra de Deus na sua vida. E a partir daí, você vai tendo discernimento na vida comum, na vida de casa, e começa a expressar no seu trabalho, na onde você vai, na sua empresa, na sua escola, na sua faculdade. E as mulheres vão ganhando os seus maridos na sua vida diária. Sabe por quê? Porque o nosso marido é Jesus, o Filho de Deus. Ele é que nos ensina, é Ele que nos capacita. Quando estão entendendo, não é sobre o casamento, a cultura do casamento, não, é sobre eu mudar, é sobre eu ser regenerado em Cristo Jesus, e o meu casamento está salvo. É sobre você, moça, se regenerar no Filho de Deus, seu casamento está salvo, seus filhos estão guardados nas asas de Deus, porque ainda que sejam grandes, eles não vão se desviar do caminho. É promessa para a sua vida. Mas há uma cultura do céu para a gente viver aqui na terra, cara. Há uma cultura do céu que não é de vitimismo, que não é de conformismo. Não se conforme com a lutinha, com as investidas do diabo. Não se conforme, porque hoje você está recebendo munições e a sua oração nunca mais será a mesma. Hoje você está recebendo munições em Cristo Jesus. Você vai ter discernimento. Hoje a arma é a oração, você vai lá e ora. Hoje a arma é eu impor as mãos, você vai lá e impõe as mãos. Hoje a arma é eu ficar em silêncio e fazer um bolo. Vai lá e faz o bolo, cara, para sua mulher. Pensou que era ela fazendo para você, né? Faz lá o bolo para ela. Hoje a minha arma vai ser o quê? Vai ser eu ter relação, comunhão. Hoje a arma vai ser o quê? Vai ser louvor e adoração, para eu me parecer com Jesus, o Filho de Deus. Cara, você está nessa família, você precisa se apropriar desse Pai, para você não andar órfão amanhã. Ele não está longe,
Ele não está distante, e Ele quer mudar isso aí tudo, essa loucura toda, essa dificuldade de adorar, essa dificuldade de abrir a boca. Vamos lá, vamos adorar Jesus. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor fez em nós através dessa série aqui, Pai. Tem alguém aqui que foi abençoado nessa série? Cara, que essa série ela realmente possa ser finalizada aqui, mas que ela possa ter dado um start num novo estilo de vida na sua vida, cara. Que ela possa ter te empoderado para que você possa viver um novo tempo de relacionamento com Jesus, algo diferente com Jesus. Essa série ela veio com esse propósito de mudar o nosso estilo de vida para um estilo de vida de intimidade com Jesus. Porque o que vai fazer diferença na minha vida e na sua vida, viver coisas sobrenaturais de Deus, viver as promessas de Deus, viver tantas coisas em Deus que todos nós queremos viver, vai ser uma vida de intimidade com Jesus, cara. Não tem outra forma. E essa série ela veio para trazer essa ativação na minha vida e na sua vida. Quem toma posse? Fala assim: essa palavra é para mim.
Aleluia. Queria que você fechasse seus olhos agora. E agora nós vamos interceder. Interceder é orar a favor para uma outra pessoa. E eu queria que você colocasse a mão aí sobre uma pessoa que está do seu lado. E nós vamos acabar esse culto hoje fazendo uma intercessão. Se você quiser juntar com outra pessoa que está também do seu lado aí, seja aqui no corredor, eu queria que você olhasse agora. Não vou falar para vocês virem aqui na frente, vou fazer algo diferente. Porque a oração não é de um pastor é poderosa e eficaz, é de um justo é poderosa e eficaz. Tem um monte de justo aqui, eu estou vendo um monte de pessoas que a sua oração ela é poderosa e eficaz. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: cara, eu quero interceder pela sua vida. Fala para ela agora. Fala assim: eu quero interceder pela sua vida. Interceder é orar a favor de outro. E fala assim: o que eu posso orar pela sua vida agora? Isso, ouça o que ela está falando aí agora. Fala assim: eu quero orar pela sua vida, cara. O que eu posso orar por você? E vai acontecer uma libertação, uma cura, um mover sobrenatural aqui nessa noite. Quem acredita nisso? Porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. E entenda isso: a chavinha para acionar coisas na nossa vida, Ele não deu para presidente, Ele não deu para governo, Ele deu para a igreja. E olha a igreja aqui, ó. A chavinha foi falada assim, ó: vocês vão ter poder e autoridade para ligar coisas na terra e desligar coisas na terra. E se essa pessoa falou para você: cara, eu estou com uma doença, você vai desligar agora. Essa doença vai ser desligada aqui na terra e vai ser desligada nos céus. Eu declaro em nome de Jesus que quando você orar, essa doença vai ser desligada aqui na terra e vai ser desligada nos céus. E todas as bênçãos que Deus tem para a sua vida, essa chavinha, na hora que você virar, que Ele deu para a igreja do Senhor Jesus, vai ser ligada aqui na terra e vai ser ligada nos céus. Essa chavinha Deus deu para a igreja. Fala para a pessoa que está do seu lado: essa chavinha Deus deu para nós. Agora pergunta para ela assim: você está usando essa chavinha? Essa chavinha estava na gaveta? Aonde estava essa chavinha? Essa chavinha está aí com você. Você é igreja, cara. Olha para a pessoa e fala: você é igreja. Ele deu essa chave para você. Cara, vai acontecer algo tremendo aqui nessa noite, cara. É algo maravilhoso que vai acontecer aqui, cara. Porque a oração ela é poderosa e eficaz na mão de um justo. Agora eu quero que você feche seus olhos e levante esse clamor agora pela vida da pessoa que está aí perto de você, cara. Nós vamos encerrar isso na prática, essa série de oração. Pode começar a orar. Pode orar. Pai, em nome de Jesus, Pai, empodera, Deus, a vida de cada um, Pai, que está orando aqui nessa noite. É a oração da igreja, Pai. Não é a oração de apenas uma pessoa, mas é a oração do corpo de Cristo. É a oração da igreja, Pai. Em nome de Jesus, Pai, empodera cada irmão que está orando aqui agora, Deus. Em nome de Jesus, Pai, empodera, Deus, em nome de Jesus. Empodera a vida de cada irmão que está orando aqui nessa noite, Pai. O Senhor deu essa chave para a igreja, Pai. O Senhor deu essa chave para a igreja, Deus. Em nome de Jesus, que essa chave possa ligar, Pai, bênçãos sobrenaturais sobre a vida de pessoas que estão aqui, Pai. Que possa ser desligado doenças aqui nessa noite. Que possa ser desligado maldições sobre a vida de pessoas aqui. Que possa ser desligado, Pai, todo tipo de vício. Que pessoas possam ser libertas aqui nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Nós aprendemos a orar, Pai. O Senhor ensinou a sua igreja a orar. Pai, agora é cada um orando pelo irmão, Pai. Agora é cada um sendo empoderado por Ti, Pai. Agora é cada pessoa, Pai, levando a Tua palavra
é cada pessoa, Deus, levando poder, autoridade. O Senhor comissionou a tua igreja, Pai, para expulsar demônios, para curar os enfermos. Pode sair do seu lugar, orar por uma outra pessoa que está no outro lugar. Deus, em nome de Jesus, venha com o teu Santo Espírito aqui nessa noite, Pai. Venha com fogo, venha com poder, venha com autoridade, Deus, dos céus, sobre a vida de cada um que está aqui, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, pessoas nessa noite curadas, Pai. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, pessoas libertas. Pai, eu declaro, Deus, em nome de Jesus, toda amarração de Satanás seja quebrada aqui nessa noite, em nome de Jesus. Pai, empodera, Pai, cada pessoa que está orando aqui nessa noite, Deus. Empodera cada pessoa, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.